Olá, minhas caras e meus caros. Sejam bem-vindos a mais um podcast Interpartes, o podcast do Unisalesiano que trata a respeito de educação, profissionalismo, empreendimento, negócios e também sobre assuntos que normalmente não se fala na sala de aula. Meu nome é Daniel Barilho da Silveira e hoje vou conduzir esse podcast que tem uma temática extremamente interessante. Hoje nós vamos falar a respeito de comunicação, o poder da comunicação como ferramenta de sucesso profissional. E hoje temos uma convidada ilustre aqui, a querida amiga Fernanda Mariano. Fernanda Mariano é graduada em comunicação social com habilitação em jornalismo. É especialista em comunicação empresarial com habilitação em Media Training, treinamento para comunicação eficaz com a mídia. Atualmente, é gestora de conteúdos e projetos em comunicação na Ritmo Propaganda, em Araçatuba. Atuou como repórter em jornal impresso e para revistas, com experiência em assessoria de imprensa, produção, apresentação em TV. Foi professora universitária no curso de jornalismo, lecionando as disciplinas de jornalismo especializado, informativo, revista e edição, entre outros. É estudante de psicologia e é apaixonada por viagens, é fã de leitura, de filmes e séries e defensora dos princípios da comunicação generosa, assertiva e não violenta. Seja bem-vinda. Obrigada, Daniel. Muito obrigada. Estou muito lisonjeada com o convite. Fiquei muito feliz. E nessa oportunidade quero até aproveitar para parabenizar pelo projeto. O projeto é muito significativo. O podcast é, na verdade, uma plataforma interessantíssima para difusão e para troca de informação. Então, estou muito satisfeita e feliz de estar aqui com você hoje. Imagina, eu que fico satisfeito. E, assim, hoje o meu trabalho é mais árduo, né? Porque se comunicar é uma tarefa difícil, né? Porque, assim, eu já começaria mais ou menos nesse caminho. Porque o advogado, né? Eu sou um advogado, minha formação é na área jurídica, e o advogado não fala para outras pessoas, ele fala para juízes, ele fala para outros advogados, ele fala para promotores, né? Então, a linguagem é uma linguagem bastante hermética. Sim. Então, hoje eu estou aqui para aprender. Ah, e bastante, né? Nós vamos fazer uma troca boa. Maravilha, maravilha. Mas eu queria começar com um questionamento para a gente poder desenvolver algumas ideias, né? Tá bom. E minha pergunta seria assim, a comunicação é importante para o sucesso profissional? Assim, qual que é essa relação entre autoridade e comunicação, uma boa comunicação? Quando você coloca que você se comunica com juízes, promotores, como advogado, sim. Mas essa é a persona, é a figura Daniel profissional. Mas antes disso, o Daniel se comunica. O Daniel se comunica com seus amigos, com seus familiares. O Daniel se comunica o tempo todo, né? Então, a gente tem que lidar com a comunicação no nosso dia a dia em várias esferas. E o mais interessante é que a partir do momento que a gente tem um autoconhecimento dessa nossa comunicação, a gente vai melhorar em todas essas esferas. A gente consegue melhorar. Melhorando no geral, naturalmente, outras fases, ou especificamente a profissional, ela também se desenvolve. Ela também consegue ir evoluindo. E melhorar do ponto de vista do quê? Qual é o parâmetro com relação a isso, né? Se você se comunicou desde sempre com seus amigos, familiares, na sua vida, no seu dia a dia, de uma forma assertiva, e a gente vai falar bastante sobre isso, né? O que é se comunicar de uma forma assertiva, e eu gosto de chamar de generosa, apesar de vocês encontrarem por aí livros e direcionamentos sobre a assertividade na comunicação, você passa a ter mais segurança nesse processo. Você consegue ter mais segurança, inclusive no profissional. Então, para responder a sua pergunta, como é que eu vou ter uma comunicação melhor no meu dia a dia, no trabalho, como profissional, como no meu negócio, com os meus pares, quando eu, no geral, já tiver com esse cuidado na comunicação, né? E aí a gente entende a comunicação de que forma? Eu tenho um emissor, no caso aqui sou eu, que estou te passando algumas mensagens. Sim. Que você é o nosso receptor. Uhum.
Daí, até aí, tudo bem. Muitas pessoas, e todos que estão nos ouvindo também são receptores dessa mensagem. E daí eu penso, que cuidado eu tenho que tomar nessa conexão? Quais cuidados eu tenho que tomar? Preste atenção no ruído. Esse ruído na comunicação. O que é o ruído? Quando você não consegue me entender. Quando você não consegue me entender, você já está evitando ou dificultando essa comunicação. Se você dificultou a comunicação, o outro não vai absorver da maneira como você gostaria, né? Sim, claro. Então, observar o que é esse ruído é muito importante. E o ruído pode ser várias coisas, tá? Então, se a gente estiver atento e tendo cuidado para ter uma boa comunicação, para que isso impacte no nosso profissional, a gente tem que tomar alguns cuidados para que esses ruídos diminuam. E o ruído pode ser várias coisas. Pode ser uma roupa que você está usando e está chamando mais atenção do que a sua mensagem. Pode ser eu estar falando muito baixo ou muito alto, né? Isso. Tudo muito isso, difícil, né? Muito difícil. Muito empolado, uma linguagem muito hermética, né? Fechada. Um advogado, quando ele vai conversar com o seu cliente, ele vai ter uma abordagem, vai usar um vocabulário, deveria usar, diferente do que ele está falando com o juiz promotor. Uhum. Concorda comigo? Sim. Assim como eu estou falando de mídias sociais, assim como eu estiver falando a respeito de alguma história do dia a dia. Se eu for contar para minha mãe, se eu for contar para minha avó, é diferente do que eu contar para um amigo que tenha mais familiaridade ou mais acesso àquele conteúdo, àquela temática. Exato. Então, temos que muitas vezes ver como estamos nos posicionando diante da nossa comunicação. Pois é, tem uma história até interessante que a gente está falando dessa área do direito, que um advogado, que uma pessoa que estava sendo julgada no júri popular, e em determinado momento o juiz faz a leitura da sentença, né, que é dada pelos jurados. E nessa leitura ele faz aquela leitura toda empolada, com os termos jurídicos, dizendo você foi esculpido no artigo tal, com a qualificadora não sei o quê, aconselho de sentença, etc. e tal. E no final ele leu, todo mundo atrás começou a comemorar, e aí ele disse assim, olhou para o advogado e falou assim, olha, parabéns, você foi absolvido, né? Ou seja, a própria justiça nesse caso, que deveria dizer o direito para as pessoas que estão sendo julgadas, na verdade, se prende numa comunicação fechada que precisa do advogado traduzir, né, para a parte que está sendo julgada ali, né? E então, o seu exemplo é perfeito. Por quê? Porque o principal envolvido naquela comunicação, aquele com o qual a gente deveria de verdade estar comunicando, não estava me entendendo. Exato, Não estava absorvendo tudo aquilo que estava acontecendo. Então, isso acontece muito no nosso dia a dia. Hoje a gente entende, né, que a gente está numa diversidade de opinião, numa diversidade de posicionamentos, e isso está tudo bem. A questão é como é que eu me posiciono e como é que eu comunico as minhas opiniões, os meus posicionamentos. Eu posso ser e devo ser assertiva com relação a isso. Por quê? Porque se eu quero, de fato, comunicar, se eu quero me fazer entender. E aí pessoas assim, não me importo com a opinião do outro. Não é esse o ponto. O ponto é você se posicionar de uma maneira clara, assertiva e franca, honesta, para que você, de fato, consiga se posicionar e comentar, de fato, aquilo que você tem de opinião, daquilo que de fato é aquilo que você quer transmitir, né? Então, são cuidados muito importantes nesse processo de comunicação. Pois é, existe um estudo, né? Esse estudo é bem famoso, é bem falado, de que o maior medo do ser humano, primeira posição, é o medo de falar em público, né? E o segundo medo é o medo da morte. Então, seu medo de falar em público se sobrepõe à própria perda da vida. É porque você vai expor demais você, né? Exato. E assim, falando até do nosso público é de estudantes, nosso público é de profissionais. Uma das grandes dificuldades é realmente transpor essa barreira dos próprios pensamentos que alguém tem e se comunicar melhor, fazendo com que as outras pessoas entendam, né? Sim. Mas existe uma questão aqui, né? Muita gente diz de que a comunicação é um dom. As pessoas nascem
falando bem ou se comunicando bem. Eu queria saber da sua opinião. É possível se treinar alguém que não fala bem, porque não se comunica bem, a melhorar a sua comunicação? Sim, extremamente possível. É claro que nós temos as nossas personalidades, né? São construções que lá da infância vamos apresentando e conseguimos de fato pontuar como se uma pessoa é mais introspectiva ou extrovertida. Isso é fato. Acontece. Só que isso não significa dizer... Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Extremamente tímida. Eu também. E daí... E a gente gosta de conversar. Sim. Não é? Pois é. Muito. É. E o que acontece? A gente treina habilidades. Né? Hoje eu não vou acordar e vou falar... Daniel, fim de semana, vou correr uma maratona. Exato. Eu não vou fazer isso. O que eu vou fazer? Daniel, meu amigo, eu vou correr o quarteirão... Na semana que vem, eu vou estar correndo 5 quilômetros, daqui um mês, 10 quilômetros, e gradativamente eu vou alcançando o meu objetivo de correr a maratona. Por muitos anos, né? Você vai chegar a correr a maratona. Mas, enfim, você consegue fazer isso. Eu não tenho essa pretensão. Tá? Também não tenho. Eu fico no quarteirão. Também não tenho. A todas as minhas amigas maratonistas, desculpem, mas eu não tenho. Mas, enfim, eu tenho de correr os 10. Então, eu quero me desenvolver de forma... a alcançar esse objetivo. Se o meu objetivo ou necessidade, porque a gente já falou que para eu ter algum destaque, a gente pode dar exemplos específicos sobre isso, na nossa carreira ou mesmo no nosso âmbito pessoal, a comunicação é essencial. Então, eu tenho que entender que ela é, sim, um campo que eu preciso vir a desenvolver. Se eu tenho... Das muitas, né? Muitas habilidades, essa talvez seja uma das mais essenciais. Né? Porque você consegue, a partir dela, inclusive, evoluir com outras, certo? Isso. Então, a partir de então, se eu entendo que há um foco e uma necessidade eu estar melhor ou evoluindo nesse caminho, nesse processo, eu vou, então, criar mecanismos para que isso aconteça. Buscar mecanismos para que isso aconteça, né? Encontrando algumas formas, a gente pode falar delas para que a gente consiga evoluir nesse sentido. Por quê? Não dá para acordar e querer correr uma maratona. Exato. Não dá para acordar e você fazer uma palestra no TED. Não dá para você pensar que você vai encontrar-se como um congressista do dia para a noite. Sim. Mas você consegue sim se organizar para você fazer uma boa apresentação no seu TCC. Você consegue sim se organizar para você falar com tranquilidade a respeito das habilidades que você foi conquistando durante a sua graduação. Falar de igual para igual. Ou então, falar de uma maneira que você se posicione de forma que você promova a segurança naquela comunicação. Tem um exemplo muito interessante. Quando lá, recém-formada, ainda trabalhando em jornal impresso, fui direcionada para cobrir o fórum. E aquilo me trouxe uma paura. Fórum jurídico. Fórum jurídico. Tá, fórum jurídico. E daí, eu tinha a necessidade de desenvolver pautas e fazer entrevistas com juízes, com promotores. Graças a Deus encontrei anjos nesse caminho, pessoas muito, assim, abertas a isso. Mas por quê? Porque eu cheguei com esse posicionamento de que estou aprendendo, né? Estou buscando melhorar, mas eles observavam que eu havia me preparado para aquilo. Eu havia me preparado para o assunto que falaríamos. Então, eles tinham maior disponibilidade, né? O que a gente entende hoje é que as pessoas têm que ter até essa humildade de 2 passos para trás para caminhar 4. Então, eu estou diante de uma comunicação que eu preciso vir a desenvolver. Seja uma entrevista de emprego, seja um contato como esse que eu tive com esses juízes e promotores para entrevistas. Eu não sou da área jurídica. Não teria que necessariamente conhecer, mas alguns termos e alguns direcionamentos. Mas se eu me coloco nesse papel, não é da minha alçada, a barreira já foi criada. A comunicação não existe. Sim, claro. Né? Sim. O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele em 2006, aproximadamente, então já estou falando de praticamente 8 anos, né? Isso. Se a conta estiver boa. Ele... Não, mais de 15 anos, né? 2006. Não, então a conta não está boa. Tá. Então, 15 anos, ele já vem trabalhando
uma cartilha, na verdade, que virou um movimento, que é o movimento de acabar com o juridiquês. Certo. Que é um termo, né? Que é o juridiquês, é essa coisa essa conversa que nem o médico tem isso. Todas as profissões têm isso, né? Uma linguagem fechada, técnica, que quem entende é só em congresso específico, né? Isso. Mas a grande preocupação era justamente essa, de que muitas das vezes os termos eram tão técnicos colocados em petições, em decisões, que nem mesmo os profissionais entendiam, porque eles tinham que voltar, porque às vezes era um termo de 1800 e lá vai fumaça, né? Nossa. Então, isso eu tenho percebido, os últimos 15, 20 anos no direito, há uma necessidade de simplificação, não só das petições, dos pedidos, mas também por parte das decisões. E o judiciário tem se comprometido, pelo menos o judiciário paulista, eu posso dizer, né, que é o que eu conheço mais, tem se comprometido muito com isso, com essa missão de tornar a justiça mais próxima do cidadão, né? E aliado a isso, as transformações tecnológicas, as pessoas estão lendo menos, as pessoas tem menos tempo para poder se divagar em questões muito mais complexas, a comunicação ela tem que ser mais direta e mais assertiva, Sim. como você bem disse, né? Sim. Mas aí vem fazendo esse paralelo, né, de passado e presente. Eu sempre tenho a impressão de que nós estamos, talvez, empobrecendo em termos de repertório, de linguagem. Tá. Que esse é o risco. O risco da simplificação da linguagem é de se perder repertório, né? Quando eu digo repertório, significa de você poder construir uma mensagem que seja bonita, que seja elegante, mas que, ao mesmo tempo, possa transmitir a mensagem. Certo. E se nós pensarmos, por exemplo, as novelas, né? As novelas de 20 a 30 anos, quando a gente já assiste aí no... Vale a pena ver de novo, certo, alguma coisa no sentido. Elas são... elas têm uma linguagem até um pouco mais polida, né? Tá. Uma linguagem um pouco mais culta, alguns termos até um pouco mais complexos, né? E quanto mais nós regredimos, então, assim, no tempo, os filmes de 1930, os filmes de 1940, ou mesmo os livros do século passado, essa linguagem ela vai se tornando um pouco mais difícil. E só para fazer uma abordagem rápida aqui, antes da gente entrar no questionamento, eu me recordo de que quando a gente estudava lá Castro Alves, por exemplo, aquilo hoje é ininteligível para a maioria da população, certo, né? Porque existia uma espécie até de competição de uso de uma linguagem mais profunda para demonstrar que a pessoa se destacava ou se diferenciava. O direito não foi diferente, acho que em outros ramos também, né? Sim. Mas a minha questão é a seguinte: hoje vivemos em um mundo digital, tudo é mais simplificado e mais deve ser consumido de uma maneira mais fácil, né? Eu queria ouvir a sua percepção a respeito disso, né? Você acha que a linguagem digital empobreceu a comunicação ou não? Não, é diferente. É diferente. E a gente tem restrição para, às vezes, conseguir absorver o diferente. Não tem melhor e não tem pior. A gente tem aí frente de linguistas que têm pensamentos diferentes e quem não concorda está tudo bem. Mas a questão é isso, é que a língua está em evolução. Assim como a sociedade está em evolução, os nossos direitos estão em evolução. Quanto a gente não ganhou em direitos, né, num período de 10, 20, 30 anos. Sim. Então, se a gente for ver a evolução que a internet nos proporcionou, né, em conhecimento, né, em agilidade nesses processos de aprendizagem, a gente entende que a evolução está numa constante social, né, e a língua não ficaria presa ou estagnada em determinada época. E isso é rico. O que a gente não pode é fazer com que essa língua se perca no sentido de transmissão desse conteúdo, da transmissão dessa informação de uma maneira clara e assertiva. E eu volto nesse poder dessa comunicação. Se eu estiver sendo eficiente, eficaz,
Nesse processo da minha linguagem ou das linguagens no geral, se estiver comunicando adequadamente, de uma maneira saudável, está fazendo sentido. E tudo bem a gente revisitar, né? Revisitar esses processos, até para a gente entender. Empobrecida, a partir do momento que você dá o valor maior para aquela situação do passado. Porque esta é diferente. Isso. Se você Até simplesmente um preconceito, encara... né? De linguagem, né? Pode ser considerado. Se eu dizer, por exemplo, que... Desculpa ele interromper. Imagina. Mas você dizer que um rap ou uma outra tipo de música, um funk, apesar de... Tomadas as devidas proporções. Tomadas as devidas proporções em alguns casos. Mas uma linguagem mais urbana, ela é menos importante do que uma linguagem de gabinete, né? Justamente. De leitura e tal. Isso é um viés, né? Isso. Então, é isso que eu quero posicionar. Prefiro uma ou prefiro a outra? Não. Me sinto extremamente incomodada com as siglas ou com as abreviações de palavras. Me sinto, como comunicadora, me sinto. Porque eu sei que aquilo vai causando barreiras para que as pessoas fiquem dentro dos seus próprios nichos. E isso é um problema do ponto de vista da comunicação, certo? Tem um exemplo muito antigo, vou dar ele rapidamente. Eu ainda estava no início da minha vida acadêmica como professora universitária no curso de jornalismo, e aí a mim foi dada a grande missão de falar sobre jornalismo especializado, que é justamente isso. Quando eu trato de jornalismo econômico, eu vou usar o economês. Que é o outro idioma. Outro idioma. Também, né? Exato. E daí eu vou falar de jornalismo econômico, eu vou falar de jornalismo cultural, eu vou falar dessas esferas, essas áreas dentro do nosso conhecimento. E daí você pode levar alguns conteúdos e formas, vocabulários específicos, que é o que a gente falou do juridiquês. E daí a gente estava falando sobre jornalismo infanto-juvenil. E eu lembro que meu aluno falou, como o uso do BFF. Isso tem muito tempo, tá, gente? Eu já sei o que é BFF. E daí, então, ela falou como o uso do BFF. É Best Friend Forever. E naquela época, hoje não está sendo usado mais, mas naquela época, nas mídias sociais, a gente está falando disso de uns 10 anos. Há uns 10 anos. Era um termo que, naquele momento, hoje deve existir vários outros, né? Quem está nos assistindo devem ter vários conteúdos, várias gírias, várias termologias que são usadas, que são específicas para a época. Naquela época, BFF, hashtag BFF, era o que estava acontecendo. E eu não sabia, assim como você se colocou agora. Mas de que universo é isso? Faria muito sentido se eu estivesse escrevendo outra coisa do fundo do baú agora, para a revista Capricho, na época, que era direcionada para jovens adolescentes, eu, em alguma frase, no título, ou mesmo num contexto, colocar lá BFF. Era perceptível e significativo para elas. Se a mãe pegasse aquele conteúdo, talvez não tivesse acesso àquela informação. Até que ponto isso é interessante ou não? Dosar isso, sabe? Dosar quando a gente está direcionando a nossa mensagem para o nosso público, promove familiaridade, promove conexão. Mas em alguns momentos a gente... Aquela história, volta 2 casas lá no Jogo da Vida. Quem não jogou o Jogo da Vida tem que jogar, é ótimo. Volta 2 casas que você vai aprender mais a se desenvolver mais para frente. Sim, o público é o seu destinatário, né? Exatamente. Uma coisa a gente está falando aqui no podcast, outra coisa numa palestra para um público de empresários, Exatamente. Né? E outra coisa na internet, né? Exatamente. Então, a gente saber dosar. E, às vezes, esse é um erro, né? Então, assim, falando um pouco de negócios e dessa linha de comunicação empresarial, que eu sei que você é especialista nisso, um grande erro de muitos negócios é não entender o seu público. Exato. E de se comunicar errado com o seu público. Na sua experiência, como você vê essas questões? Isso é um erro comum? As pessoas elas erram muito em querer primeiro saber quem é seu público e depois se comunicar errado com elas? Sim. Às vezes não é nem errado. Ele está buscando se comunicar com o melhor que ele tem. Às vezes a pessoa, o profissional, está dando o melhor dele naquele processo, mas não necessariamente está atingindo. Está rompendo essa barreira dessa falta de compreensão. Então, assim, pilares que são importantes dentro do processo da comunicação assertiva, que eu chamo de generosa.
escuta ativa. É a mais importante delas. E a empatia. Então, para mim, e aí você vai encontrar isso, muita gente falando sobre isso atualmente, é você estar atento ao que está sendo dito por esse seu interlocutor. Ele pode ser o seu público em geral, ou seja, quem você quer alcançar, o seu cliente, ou pode ser dentro da sua casa. Sabe? Um bom relacionamento dentro da sua casa. A escuta ativa entende que você está ali de fato para ouvir. O que a gente observa muito hoje? Você me corrija se você não chegou a ter essa situação. Eu estou numa palestra, ou eu estou vendo um filme, ou eu estou falando com alguém, há uma frase, há um conceito, há um conteúdo que me chama atenção dentro daquela linha de raciocínio que está sendo apresentada. Certo. Parei ali naquela frase e comecei a fazer pensamentos e formular situações a partir dali. Não dei nem continuidade ao restante do que estava sendo dito ou falado. Eu parei de escutar. Certo. Eu parei de escutar. Eu parei de compreender o término daquele raciocínio. Eu não consegui entender o processo como um todo. Porque eu já estou comigo, na ansiedade de fazer essa digestão daquela informação. Eu não cheguei a concluir o todo desse conteúdo. E isso, gente, parece viajado, mas é muito significativo para que você, de fato, perceba o que aquela pessoa quer te trazer. Porque muitas vezes as pessoas minha mãe começa a contar o fim da história para depois ela falar exatamente o que ela quer. Isso é uma coisa... Ela vai no que interessa, né? Ela vai nos assistir e ela vai concordar com isso. O que acontece? Ela vem desenvolvendo toda uma história, um exemplo, ou trazendo as implicações daquilo para, de fato, dizer o que ela quer. É a construção de comunicação dela. Às vezes a gente tem que ter mais paciência. Ou às vezes a gente tem que ter mais assertividade de dizer: Daniel, me diga o que você precisa. Antes de você trazer toda uma contextualização, né? Porque economicidade no nosso tempo, mas também é uma forma de você trazer a pessoa para esse lugar onde eu estou te ouvindo, eu quero te ouvir. E eu vou te ouvir tudo aquilo que você tem para dizer. Então, a escutativa é isso, você está plenamente com atenção e dar possibilidade, criar esse campo, esse ambiente, sabe? Promover essa vibe de permitir que a pessoa consiga te dizer aquilo. E aí é para tudo, para cliente e para negócios, você pode trazer isso. Se você constrói este ambiente onde você vai ter uma escuta ativa, escutar é diferente de ouvir. Ouvir é a capacidade que, graças a Deus, muitos nós temos desde a nascença. Mas escutar é uma escolha. Escutar é uma escolha. Isso é interessante. Escutar é uma escolha. Escutar é uma escolha. Eu escolho escutar. Assim como eu escolho entender você. Né? Perfeito. E quando eu digo escolho entender você, eu estou me colocando no seu lugar. Aí é o segundo pilar, a empatia. Então, eu tenho empatia, eu me coloco... Empatia é esse processo de você se colocar no lugar do outro, você tentar... você só conhece alguém se você calça os sapatos dele? É alguma coisa assim. Exato. A expressão. Sim. Você se colocando no lugar do outro, você com certeza você vai conseguir entender por que ele está sendo assim, né? Por que ele está comunicando dessa forma, por que ele está reagindo dessa maneira. E aí a gente tem tido comunicações muito agressivas, a gente está tendo, até dentro das mídias sociais, essas questões de haters que simplesmente gostam de criticar, né? De pontuar o negativo daquela situação. Mas se você olhar com esse olhar de quais motivos levam uma pessoa a ter? Você começa a ter até piedade dessa situação. É psicológico, muito mais do que uma expressão às vezes até da vontade dele. Né? Exatamente. Às vezes ele quer ser ouvido, às vezes ele quer destaque, às vezes ele quer expressar até algum tipo de inveja, de algum sentimento ruim. Mas às vezes ele quer um palco. É uma insatisfação que de fato existe. Exato, né? claro. As pessoas quando tomam esse tipo... Existe uma insatisfação. Né? Qual é o meandro? Ela é pertinente ou não? Né? Então, assim, olhar com tranquilidade
para essa questão, é o primeiro passo para você nesse processo de escutar com atenção, escutar de forma ativa e ter o processo de empatia. É fácil, Daniel? Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. Não Especialmente quando... Então, vou trazer um pouco para a minha área, né? Claro. Especialmente quando esse processo se repete muitas e muitas vezes. Eu vou ser mais claro. Se nós pegarmos, por exemplo, um defensor público, um advogado que lida com muitas pessoas, especialmente hipossuficientes, que têm dificuldades, ou pessoas que têm muitos problemas, como, por exemplo, alguém que atua na área criminal e, portanto, tem problemas, às vezes, muito sérios. Essa escuta é uma escuta diária de problemas que o advogado precisa traduzir isso do ponto de vista jurídico e dialogar com o juiz acerca dos direitos dessa pessoa. Isso. Né? Mas, às vezes, a prática leva à insensibilidade, né? E esse é o desafio, acredito que, do profissional. Porque quando ele se torna insensível, ele perde a empatia. Exato. E aí ele não consegue enxergar nos olhos daquela pessoa qual que é realmente o problema. E às vezes o problema não é um problema jurídico. Eu conto um caso. No meu começo de profissão, eu atuava na área de família. Então, resolvi aqueles conflitos ali... Mais conflituosos. Mais conflituosos, né? Aqui. E eu percebia que existia um caso de uma pessoa que ele ingressava com uma ação judicial, que era uma ação para revisão de pensão. Os argumentos, assim, bastante... E tinha argumentos jurídicos, mas alguns bastante estapafúrdios. Mas o que eu sentia, e depois eu senti isso, porque ele entrou com várias ações durante algum tempo contra a mesma pessoa, é porque ele não aceitava o rompimento da relação dele com a ex-mulher, e ele ia à justiça para poder... ele usava o judiciário para poder ou se aproximar ou para demonstrar algum tipo de raiva, usando o processo como instrumento. Sim. O problema não era o direito. O problema é que foi aquilo que aconteceu antes ou que veio acontecendo depois. E isso é muito comum, especialmente nesses relacionamentos. Né? Hoje, por exemplo, eu atendo empresas. Eu vejo muitos empresários que às vezes têm um negócio na mão, é só assinar o documento, não tem absolutamente nada o que se fazer do ponto de vista jurídico, está tudo correto, mas ele quer utilizar, muitas das vezes, do objeto de negociação como uma ferramenta de querer espezinhar o outro, espoliar, ou seja, expressar sua raiva através daquele documento. Né? Isso é até uma forma de comunicação, né? Uma comunicação silenciosa aí, né? Sim, com certeza. A gente a comunicação não é só verbal, por meio da palavra, por meio da escrita. Ela também é nos seus gestos, na sua atitude, no seu posicionamento, né? Nas suas... feições. É tudo isso. E aí, nesses pontos, assim, tem uma coisa que é muito interessante a gente pontuar sempre, né? O que é o contrário do amor? O contrário do amor não é o ódio, não é a raiva, é a indiferença. Isso. Então, quando você desvincula daquela situação e, de fato, de um relacionamento, de um negócio de separação de sócios, enfim, quando você sai de um trabalho... você não vai deixar de amar, mas o contrário disso é a indiferença que você tem com aquelas situações. Se ainda existem pensamentos ou sensações, sentimentos ruins dentro desse processo, existe aí algo a ser trabalhado e você precisa olhar para isso. Né? Exato. Você precisa olhar para isso. Patológico, né? É patológico. Tem um teólogo, ele é americano, Bill Grant, se eu não me engano. Billy Grant. Ele diz assim... A Billy Grant um pastor. Exato. Maravilhoso. E ele fala isso. Se você pudesse comer as suas palavras, a sua alma estaria nutrida ou envenenada? Isso é bonito, hein? Não é? Eu guardo muito essa frase, porque se você pudesse comer se alimentar das suas palavras, a sua alma estaria nutrida ou envenenada? Jesus. É, bem isso mesmo, Jesus. Agora... E aí a gente tem na Bíblia cristã dizendo isso, né? Cristo disse isso. A boca fala o que o coração está cheio. Claro. Tá tudo dentro desse sentido.
né? Tem Mateus isso, se eu não me engano. E a gente entende que é isso, que você se expressa por meio da sua comunicação muito da sua essência. Ou não, quando você tem essa dificuldade de se expressar. Mas se calar também é comunicar algo. Tem uma frase do Wittgenstein bem famosa, né? Que diz que os limites da sua linguagem são os limites do seu mundo, né? Sim. E exatamente, o que você se comunica, até mesmo quando você não se comunica... Você está comunicando. Você está comunicando. Né? Exatamente. Pois é. É bem isso. Ajuda a explicar os nossos haters aí da vida. Exato. É uma forma. É uma das formas. É né? uma forma. Fernanda, eu queria... a gente vai passar por algumas dicas, né? Que eu queria, assim, vai pensando em algumas dicas para a gente falar para o nosso público. Tá joia. De como se comunicar bem, o que as pessoas poderiam se preparar e se ajustar para poder se comunicar e atingir os seus objetivos, né? Mas eu queria só passar por um ponto que eu achei muito interessante no seu currículo, que você coloca aqui que você é defensora dos princípios da comunicação generosa, mas especialmente da comunicação não violenta. Sim. Eu queria explorar um pouco esse tema. Assim, o que seria a comunicação não violenta? E talvez até com exemplos pudesse nos trazer? Justamente, na sequência do que a gente está falando, toda essa articulação precisamos ter com esses haters, no caso específico da mídia digital. Né? Eles vêm desenvolvendo uma comunicação violenta. Violenta em que sentido? A partir do momento que eu passo do limite com relação àquilo que é confortável para você, eu estou te violentando. Sim. Passo do limite do seu direito, passo do limite das suas características, das suas potencialidades, né? Eu estou violentando estou promovendo essa violência dentro desse processo. E aí, muita gente fala, não, é porque tem pensamento, gênio forte, isso não existe, mas enfim, tem um posicionamento muito forte, né? Não são esses os aspectos. Respeito é diferente de gênio forte, né? Exatamente. Então, assim, quando você extrapola limites, você está no campo do outro. Você violentou esse limite. Você ultrapassou. O que a gente diz, né? O nosso limite, o nosso direito acaba quando começa o direito do outro. Né? Exatamente. E aí, como é que você vai fazer para você evitar que isso aconteça? A consciência é sua. Eu não estou preocupada com o que os outros pensam do que eu digo ou o que eu faço. Ok, mas isso tem impacto. É preciso ter a consciência de que isso também tem as suas implicações. Sim, a comunicação ela não é impune, né? Não é. E às vezes até o silêncio, né? Quando você precisa se posicionar, e às vezes o seu silêncio pode dizer muito mais sobre essa sua... como eu posso dizer? Essa sua... não vou dizer fraqueza, mas assim, essa necessidade de você ter se posicionado quando precisaria. E isso lhe deixa ali numa situação de vulnerabilidade, né? Exatamente isso. Quando você se torna vulnerável, você está dentro de um processo de uma comunicação violenta. É justamente isso. Sim. Você faz o diagnóstico disso. Qual é o tratamento para isso? A comunicação assertiva ou generosa. É você tentar rebater isso. Há tratamento, aí a gente já está falando no campo e com a linguagem dos nossos amigos médicos, mas há tratamento, há prevenção. Sim. Como é que eu vou me prevenir? Como é que eu vou tratar essa situação? Né? E qual é o meu papel social no dia a dia, que é a maneira como eu trato o padeiro ou o garçom que me atende, ou o meu superior. Perfeito. Tudo isso... Seu marido, sua mulher, exatamente, seu filho. Né? Exatamente. Pois é. Fer, vou pedir para você agora algumas dicas, né? Para, assim... Nosso papo tá bom, a gente ficaria aqui, né, falando disso muito. Mas algumas dicas para essa turma jovem aí, essa turma bonita, bonitinha que está assistindo esse podcast aí, e que está dizendo assim, pô, eu queria falar bonito assim que nem a Fernanda. O que eu precisaria fazer? Dá algumas dicas para essa turma. Às vezes até, ajudando aqui, às vezes um curso, um filme. Olha...
Um livro? Tem muitas possibilidades, assim, o que fizer sentido para você, o que deixa você mais estimulado para aprender ou se debruçar sobre isso, é o que vale. Então, é uma coisa que você tem que ter em mente, que você só vai aprender se você estiver envolvido de fato com aquela temática, né? Então, filmes são muito interessantes, tem vários muito interessantes se você assistir com esse olhar, né? Tem um que é clássico, que é O Discurso do Rei, que é muito interessante. Esse eu não conheço. É muito, muito bacana. E ele fala justamente disso, né? Se eu não me engano, é a figura do rei George VI. Se eu estiver errada, pode aí nos comentários colocar a informação correta. E daí ele tinha uma dificuldade de falar, de se comunicar, porque ele também era gago, até por conta de questões... Era gago. Questões de ordem genética, de ordem e da ansiedade que ele tinha nesse processo. Psicológicas, né? Questões psicológicas. Sim. E daí ele passa por um processo com um fonoaudiólogo que tem uns tratamentos, assim, o media training da época dele é fantástico. Vale a pena assistir o filme. E tem vários outros, né? E a gente tem aí filmes que trazem esse processo de quanto a persuasão é interessante, esse processo dessa comunicação que te leva a fazer compreender e, às vezes, até não manipular, mas fazer com que você, de fato, se faça entender, né? Tem um Obrigada por Fumar, é muito legal. Tem alguns muito interessantes. Tem uma série chamada Suits Scandal, também é muito boa. São todas essas que falam e mostram exemplos de como as comunicações podem, de fato, ter um impacto interessante no seu processo profissional e pessoal. Não, são várias, tem uma lista gigantesca. Livros também são muito interessantes, né? A Força do Hábito. Tem alguns que são bem direcionados para a comunicação. Então, sim, eu acho que vale a pena a gente buscar... Tem um que eu li faz algum tempo, chama Poder dos Quietos. Que, na verdade, para as pessoas que não, assim, não teriam essa... São mais disponibilidade de estar na frente do público. E ele mostra, ele valoriza, né, como que essas pessoas podem se comunicar também. E esse é o ponto. E de acordo com a sua personalidade. E esse é o ponto. As pessoas têm que ser gentis com elas mesmas. Então, eu estou falando muito que eu tenho que ser empática com você, que eu tenho que te escutar, que eu tenho que observar a sua demanda. Foi isso que eu disse até agora. Mas eu vou dizer, seja generoso com você. Né? Se um amigo estiver passando por uma situação, você não vai lá, você fala, não, cara, não é assim, as coisas vão melhorar, você fez isso de bom, você consegue ser generoso com aqueles que você ama. Por que você não pode ser generoso com você? Então, se você tem limitações, se você acolhe aquilo, você vai buscar, eu estou fazendo o meu melhor, sabe? Eu acho que a gente ser generoso e ser menos crítico conosco mesmo ajuda bastante nesse processo de evolução. E na comunicação isso é fato. Porque eu não estou dizendo que de hoje para amanhã você vai lá e vai dar uma palestra. A gente não precisa disso. A gente pode ter uma conversa dentro do nosso grupo de amigos, onde já existe esse campo que eu te falei, que é importante para a gente ter uma escutativa. No processo dos amigos e dos familiares, a gente constrói isso. Eu posso construir isso dentro dos nossos outros ambientes. E daí estar mais seguro para falar a respeito deles. E outra coisa, tem embasamento, né, Daniel? A gente fala daquilo que a gente tem tranquilidade. Então, eu não posso vir aqui conversar com você sobre direito penal. Sim. E, na verdade, nenhuma área do direito, apesar de eu ter tentado, né, conhecer um pouco mais. Não posso vir falar com você sobre isso. Espero que a gente tenha várias conversas a respeito de comunicação, mas eu sei do meu limite, de quanto a nossa conversa fluiria dentro desse processo. E a gente tem outros assuntos para falar. A gente pode falar de viagem, a gente pode falar de filme, a gente pode falar de comunicação, a gente pode falar de várias outras coisas. Isso está tranquilo. Eu não me cobro que eu não sei ter uma conversa com o Daniel Barilli a respeito de direito. E está tudo bem. E essa, acho que é a melhor dica de todas, né? Que bom, que bom. Fernanda Mariano, obrigado, você é craque mesmo, hein? Imagina, olha, foi uma O pessoal conversa... falou, olha, fala com a Fernanda que ela é craque, e eu tô vendo obrigada. aqui, tô observando, aprendendo, e espero que o nosso público também. Fê, como é que a turma te acha? Né? Os alunos, as empresas, os profissionais que querem, de repente,
conhecer um pouco mais sobre como se comunicar, onde profissionalmente no LinkedIn, que é uma plataforma muito interessante, é possível encontrar pelo meu nome, né? Ela não está tão atualizada quanto eu gostaria e nem estou atuante tanto quanto eu deveria, mas ela está ali. Mas a gente hoje está ligada nessa parceria com a Ritmo Propaganda, então estou sempre abraço por lá. Pro Tacal. Abraço pra certeza que ele vai assistir isso aí, hein? Com certeza, a equipe toda da Ritmo, obrigada. Um abraço para a turma toda lá. E então, @Agência Ritmo também é uma forma. E o meu, que é o @FerMarianoAta. Às vezes ele está fechado, às vezes ele está aberto, depende da situação. Mas também é uma forma da gente se comunicar. De qualquer maneira, a gente pode deixar depois os contatos aí nas descrições de e-mail e tudo mais. E eu estou aberta a gente conversar a respeito de comunicação sempre, porque me encanta demais. Eu vejo. Parabéns, viu? Obrigada. Pela sua dedicação, né? E pelo desenvolvimento do seu trabalho, que é muito bonito. Obrigada, eu agradeço de verdade. E olha, vida longa ao podcast. Vida longa. Seja um projeto que o Unisalesiano leve, de fato, né, para frente, porque é muito interessante do ponto de vista de comunicar e de trocar ideias e a gente construir isso, né, pontos para que a gente possa desenvolver mais. Muito bem, obrigado. Obrigado pela sua participação. Obrigada mesmo. E esse é mais um podcast Interpartes. Quem quiser, se quiser mandar uma mensagem, já pode fazer isso pelo nosso e-mail, interpartespodcast@gmail.com, e também pode seguir as nossas redes sociais, as redes sociais do Unisalesiano. Se inscreva, ative as notificações e aguarde que toda semana nós temos um vídeo, um podcast para vocês aprenderem ainda mais com esses nossos convidados incríveis que estamos aqui. Espero que vocês tenham um excelente vídeo para assistir, com a experiência de hoje, e que nós possamos nos encontrar no nosso próximo podcast. Um grande abraço a vocês.